Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de ciências. Na unidade 1, nós vamos estudar os movimentos da Terra, certo? A Terra, eu trouxe até aqui, olha, o nosso companheiro de aula, o globo terrestre. Essa aqui é a representação da Terra em seu formato original, certo? Temos o planisfério, que é a representação da Terra em um plano só, que você vê todos os continentes de uma vez só. E aqui o globo terrestre, que você vê o nosso planeta Terra da forma como ele é. Olha aqui. Deixa eu localizar aqui, olha, onde nós moramos. Nós moramos aqui, olha, na América do Sul. Nós estamos aqui, olha, no nosso país lindíssimo. Aqui é em verde o Brasil, certo? E nós moramos na América do Sul. Então, nós vamos estudar os dois movimentos que a Terra faz. Qual é o primeiro movimento? O movimento, olha, de rotação. É o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Olha. Ela fica girando dessa forma em torno dela mesma. Esse movimento de rotação é o que cria os dias e a noite. E a gente vai descobrir como é que isso acontece. E o outro movimento é o movimento de translação. Qual é o movimento? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Vamos supor que eu seja o Sol, certo? Nessa amarelidão toda, né, é o Sol. Então, a Terra, ela vai girando, fazendo o movimento dela de rotação contínuo e, ao mesmo tempo, ela vai girando em torno do Sol. E aí, esse movimento que ela faz dura, em média, 365 dias, ou seja, um ano. E aí, nesse movimento que a Terra faz, que cria o dia e a noite, o que acontece? Em um lado, se vocês verem aqui, se eu sou o Sol, a Terra está aqui nesse movimento aqui. Então, esse lado aqui, que está na minha frente, será o quê? O dia, porque ela está de frente para o Sol. E esse lado que não está de frente para o Sol será noite. Por isso que nós dizemos que o movimento de rotação da Terra, que é o que faz ela girar no próprio eixo, é o que gera o dia e a noite. Por quê? A Lua sempre está no lugar dela. O Sol também. Quem gira é a Terra. Então, se agora está aqui, olha, o Brasil está de frente para mim, que sou o Sol. Então, vai ser o quê? Será dia no Brasil. E nos outros continentes, será o quê? Noite, certo? E aí a Terra gira, gira e fecha mais um dia. E aí será noite nas Américas e será dia na China ou em toda a Ásia, certo? Será dia e no Brasil será noite, por causa desse movimento de rotação. E o movimento que a Terra faz em torno do Sol, olha, eu sou o Sol. A Terra vai fazer o movimento de girar e ela não para nunca esse movimento. Por isso que muitas vezes a gente, quando está andando na rua, está parado e olha para o céu, a gente diz, olha, a nuvem está me seguindo. Não é a nuvem que está me seguindo, é a Terra que está girando, certo? Eu vou deixar aqui o nosso globo terrestre, para vocês lembrarem que nós estamos estudando, certo? Os movimentos da Terra. E vamos continuar aí. Aqui, nessa imagem que vocês veem, nós temos o quê? O Sol, muito lindo, amarelo, brilhante.
Os pássaros aqui acordados nas árvores, as pessoas trabalhando, as vaquinhas aqui ali comendo, pastando, né? Todo mundo trabalhando, os animaizinhos comendo. Isso é durante o dia que o sol está aqui, temos esses animais e temos as pessoas trabalhando. Já nesta outra imagem aqui, passar para cá. Já nessa outra imagem, nós vemos o quê? Que estamos em que período do dia? No período noturno. E aí, no período noturno, nós encontramos quem? Nós encontramos os animais que gostam ou só conseguem se locomover, agir durante a noite. Por quê? Porque eles têm problema com o sol, com a visão, eles se confundem no sol, ou eles podem queimar a pele, ou eles podem ser comidos por predadores se eles andarem de dia. Seriam aqui os morcegos, porque os morcegos eles não enxergam, então o sol atrapalha mais ainda eles têm o quê? O senso de direção deles é pelo ouvido, certo? São os ouvidos que trazem o senso de direção para os morcegos. A coruja também, uma ave noturna, tanto que você vê à noite, às vezes você vê as corujas, né, voando, pelo menos onde eu moro, à noite eu vejo muitas corujas, certo? E aí você vê alguns animais, olha, como os ratos, as aranhas, são animais noturnos. Os vagalumes são o quê? Animais noturnos. E as pessoas estão o quê? Dentro das suas casas, já se preparando para dormir. Então, nós temos aí essa diferença. Os animais que vivem, que andam mais pelo dia e os animais que andam mais pela noite, certo? Eles têm essa divisão do turno, podemos dizer assim, do turno de vida deles, certo? Algumas pessoas também são assim, né? Trocam o dia pela noite, né? Dormem pelo dia e ficam acordados mais à noite de madrugada, não é isso? Certo? Existem também esses tipos de pessoa, certo? Não é nada de anormal, é só porque o ritmo circadiano dela é diferente de outras pessoas, ok? Então, nós já vimos aqui que existem animais noturnos, existem animais diurnos, e já começamos a compreender por que existe o dia e a noite, por causa dos dois movimentos que a Terra faz, de rotação, certo? Que faz o dia e a noite, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, ou seja, ela gira no seu próprio eixo, certo? E temos o movimento que faz o quê? Com que existam os dias do ano, que é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Olha aqui, ó. Esse movimento dura praticamente o ano inteiro, certo? Então, vamos lá. A Terra e seus movimentos, ou a Terra em movimento. Aqui é uma experiência que vocês podem fazer em casa. Mas como é que vocês podem fazer em casa? Com a ajuda de um adulto, certo? Eu não fiz esta experiência aqui porque eu já tenho o nosso globo terrestre. E eu já mostrei no globo como é que acontece esse movimento, certo? De rotação e de translação. E por que que o dia e a noite acontecem? Se esse lado aqui, que são as Américas, está de frente para o Sol, eu sou o Sol, aqui é dia. Se aqui está o Sol desse lado, aqui, claro, não vai receber a luz do Sol. Então, estará à noite. Então, por isso que eu não fiz essa experiência da sombra. Vocês podem fazer ela em casa, certo? Agora, com a ajuda dos pais de vocês, porque vai ter palito de churrasco, e palito de churrasco é pontiagudo. Então, vocês precisam da ajuda dos pais de vocês para fazer essa experiência. Eu não estou pedindo para vocês fazerem, mas se vocês quiserem fazer,
para observar o movimento de rotação e de translação, certo? Olha aqui, o menino está segurando a lanterna, representando o Sol, e a menina está aqui, ó, e esse pontinho aqui é o que demarca um continente do nosso planeta. E aí ele faz o quê? Aqui desse lado, onde está a lanterna, é o lado onde a Terra está de frente para o Sol. Então, nesse lado aqui será dia. Mas do outro lado, onde não vai pegar os raios solares mais incidentes, ele será o quê? O período noturno. E aí ela vai fazer esse giro em torno do Sol. E esse giro aqui em torno do Sol vai criar todo um ano com suas estações, porque à medida que a Terra vai fazendo esse movimento, em alguns lados estará mais frio, porque tem menos incidência dos raios solares, certo? Aí vai ficar mais frio, vai ficar um lado mais quente e outro não tão quente. Então, as estações do ano elas estarão divididas de acordo com esse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Você vê aqui como ela está, esse lado de frente para o Sol. Se ela vir para cá, já esse lado não vai pegar tanta incidência dos raios solares, vai ser outra parte dessa bola que vai pegar os raios solares. Essa já não vai estar tanto. Então, já vai mudar a estação para esse aqui. E aí, quando ela vai para esse lado, a mesma coisa, chega desse lado, a mesma coisa. Então, são esses dois movimentos que fazem com que a gente tenha os dias e as noites, as estações do ano, certo? E os dias do ano. E aí nós podemos responder essas perguntas aqui. Escolha uma das posições conforme o número de figuras por onde passou e desenhe no caderno a bola representando a área iluminada e a área escurecida. O que aconteceu com a iluminação e a sombra sobre o círculo durante essa atividade? A gente viu aqui pelo globo terrestre que o lado em que está de frente para o Sol será dia. Vai ficar claro. E o lado que não está de frente para o Sol nesse momento será noite, estará mais escuro, certo? E aí na 3, o que podemos relacionar essa atividade com os movimentos da Terra, certo? A atividade que vocês viram aí, que é essa experiência com o palito de churrasco e a bola de papel, ela vai representar os movimentos da Terra de rotação e translação. Rotação é o movimento da Terra em torno de si mesma e translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Vamos lá? Vamos ver. Gente, o que aconteceu aqui? Já passei demais. Aqui, devagarzinho. Os movimentos da Terra. Estão vendo aqui essa estátua? A estátua está no mesmo lugar. Ela não saiu do lugar. Mas você vê que a sombra dela muda de lugar. Por que a sombra dela muda de lugar? Por causa desse movimento da Terra. Já que ela se movimenta e vai... Um lado vai estar na frente do Sol e o outro não. À medida que ela for girando, os raios solares estarão em algum outro lugar. E aí vai gerar essa sombra em locais diferentes. E aí você pode descobrir que hora do dia é aquela através desta sombra. Os primeiros relógios eram chamados de relógios solares, porque eles acompanhavam o movimento da Terra com relação ao Sol e, dependendo do lado que a sombra estava, era um determinado horário do dia, certo? Olha aqui. Assim como as sombras mudam de posição e de comprimento durante o dia, aparentemente o Sol também muda de posição. Você sabe qual a relação que existe entre a posição da sombra de um objeto e a posição do Sol no céu? Gente, na verdade, não é o Sol que está mudando de posição, não é? É aparentemente o Sol, mas quem está mudando de posição é a Terra, certo? É o nosso globo
Eu tirei o globo do lugar. O nosso globo terrestre que muda, não muda de lugar. Ele só gira, certo? Ele gira no seu eixo, que gera o dia e a noite, tá certo? O movimento que ele muda de lugar é o de translação, que é ao redor do Sol. Esse é o movimento que a Terra move-se de lugar, certo? De rotação, ele não move de lugar, ele roda dentro do seu próprio eixo. Todos os dias parece que o Sol se movimenta. De manhã, ele surge de um lado do céu. Durante o dia, sua posição vai mudando até que, no final do dia, ele desaparece no lado oposto ao que surgiu pela manhã. Temos a impressão de que o Sol se movimenta. No entanto, o que se movimenta é o nosso planeta, certo? Essa mesma impressão ocorre quando estamos no ônibus, no carro. Parece que a paisagem lateral está se movimentando e o carro está parado. Mas, na realidade, ocorre o contrário. O carro está em movimento e a paisagem está parada. Quando a gente está andando de carro ou de ônibus, né, a gente fica, até às vezes tem gente que fica tonto, né, passa mal, né, tem ânsia de vômito, por quê? Porque vê aquela movimentação da estrada, né, das coisas que estão na estrada, na verdade, as coisas da estrada estão no mesmo lugar, estão paradas. Quem está se movendo é o carro. É a mesma coisa que acontece com o nosso planeta. A gente pensa que é o Sol que se movimenta, a gente pensa que são as nuvens que se movimentam, mas não são as nuvens nem é o Sol que se movimenta. É o nosso planeta que se movimenta. Aí a sensação que nós temos quando olhamos para cima é que as nuvens estão andando, que as coisas estão andando, mas é o nosso planeta Terra que está girando, certo? Então, o nosso Sol aqui, ele nasce no lado leste, certo? Aí aqui ele chega e fica no meio, que aí a gente chama de meio-dia. E aí depois ele se põe no oeste, onde é o poente, nascente é no leste e poente é no oeste. A Terra está sempre se movimentando no espaço. Os dois principais movimentos são de rotação e translação. Aqui, no livro de vocês, ele até dá um exemplo bem interessante que vocês devem conhecer. A rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo imaginário, como o brinquedo spinner. Quem aqui já teve um spinner? Um feather spinner, não sei como é o nome, isso aqui é spinner, né? Que é aquele que você segurava aqui na mão, tchum, passava e ele ficava rodando, né? Então, o spinner, você segura ele, passa aqui a mãozinha pelo lado de fora e ele gira nele mesmo, né? Em torno dele mesmo. A Terra faz esse mesmo movimento. Ela vai girar em torno dela própria, olha. Igual o spinner. O spinner, se você segurar ele no meio, você rodar, ele vai rodar no seu próprio eixo. Da mesma forma, o globo terrestre. A Terra, ela vai girar, certo? Dentro do seu próprio eixo. E aí, não esqueçam que o movimento de rotação é o movimento que dá origem ao dia e à noite, certo? E translação é o movimento que dá origem aos 365 dias do ano. Olha aqui. A translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Ele demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol, o que representa um período aproximado de um ano. O eixo de rotação da Terra é inclinado em direção ao plano do movimento de translação. Devido a essa inclinação, a incidência de luz em cada região da Terra muda no decorrer do período. Gente, essa é a representação original. A Terra, ela fica desse jeito. Olha. Então, quando ela faz esse giro em torno dela mesma e gira ao redor do Sol ao mesmo tempo, certo? Algumas partes, como eu falei para vocês, vão receber mais claridade, outras menos, outras quase nenhuma. E são essa movimentação
que vão causar as estações do ano. Em alguns locais, ela é percebida com mais intensidade, essa mudança, certo? Principalmente as que estão acima, certo? Da linha do Equador. Eles percebem mais essas diferenças, certo? Por causa dessa questão da incidência dos raios solares. Mas, abaixo dessa linha, você já não tem tanta diferença entre as estações do ano, como é o caso do nosso país. Ele está abaixo dessa linha, e aí o que acontece? Quando ele está abaixo dessa linha, você não percebe o inverno tão rigoroso, como é nos Estados Unidos, que está acima desta linha. Olha, os Estados Unidos aqui, na América do Norte, ele está acima dessa linha. Como ele está acima dessa linha, mais perto dos polos, o que acontece? Você tem a divisão mais precisa do inverno, que lá chega a nevar nos Estados Unidos. No Brasil é muito raro cair neve, certo? Somente nos extremos do nosso país, que seria o quê? Aqui, olha, no Rio Grande do Sul, certo? No sul do país, que aí você tem já também, olha, proximidade com esses polos aqui, que pode, em alguns anos e em algum período do inverno, ter neve, mas não como nos países que estão acima dessa linha, porque aqui eles têm realmente, lá eles percebem bastante o inverno com neve, com muito frio mesmo. Eles percebem também o outono, que é a estação que nós estamos agora. Nós estamos em pleno outono. E nós não percebemos a diferença do verão para o outono. O calor é o mesmo para a gente, né? O calor, o sol é o mesmo. O que acontece mais um pouquinho agora, nesse período, que está se aproximando do inverno, que é dia 21 de junho, é um pouco mais de chuvas. Mas isso acontece por quê? Pelo alto índice de evaporação da água. Lembra que a gente já estudou o ciclo da água? Então, nos períodos de dezembro até o mês de março, a evaporação é muito grande, certo? No período do verão. Então, essa grande quantidade de evaporação vai fazer o quê? Uma grande quantidade de nuvens de chuva. E depois elas vão o quê? Se precipitar. A precipitação dessa água é o quê? A chuva, certo? Então, nós estamos agora no outono. A gente não percebe diferença do verão para o outono. Já nos Estados Unidos, que está aqui em cima, eles percebem uma época com mais, como eles falam, né? A época das folhas caindo, porque a incidência de raios solares ela é um pouco diferente, então as folhas secam, caem, as árvores ficam quase sem folhas, certo? Então, você vê a diferença. Aqui no Brasil, nós não percebemos tanto essas diferenças de estações, por causa dessa divisão que nós temos aqui, né, no nosso planeta. O inverno também no nosso país não é rigoroso, tão rigoroso quanto lá. Nós, como eu falei para vocês, raramente nós temos neve, né, aqui no Brasil, no máximo no sul do Brasil. Aqui no sul do Brasil é que nós temos um pouco de neve alguns dias no ano, geada alguns dias do ano, não muito tempo, não durante 3, 4 meses, que seria uma estação completa. As estações do ano duram em média 3 meses e alguns dias. E nós não temos isso no Brasil. Nós não temos 3 meses de inverno rigoroso. Nós não temos 3 meses de chuva, de frio, de neve. Não temos. Nós temos muito mais o tempo com o sol, certo? A incidência de raios solares maiores, certo? Na nossa parte do continente, do que nessa parte de cima do continente americano, certo?
E aqui tem também outras experiências que vocês podem fazer, certo? Que seria o peão, certo? E também da mesma forma que fizemos lá com aquela bola de papel, pode fazer com o peão. Vai colocar o peão para rodar e aí com a lanterna você vai ver que um lado vai ficar mais claro, o outro lado que não pegar a lanterna vai ficar mais escuro. Isso seria a representação dos movimentos da Terra. Então, aí vocês vão responder de acordo com os movimentos da Terra, o movimento do peão. É como tem aí, né? Letra A, como podemos relacionar a imagem do peão rodando com os movimentos da Terra, certo? O peão rodando, ele vai rodar no seu próprio eixo, né? Quem já jogou peão, ele roda no seu próprio eixo, né? E aí é a mesma coisa que o movimento de rotação da Terra, de rodar no seu próprio eixo. E supondo que o peão represente o planeta Terra e a lanterna está representando quem? Claro, a lanterna está representando o Sol, da mesma forma que foi a experiência com o papel e o palito, certo? Então, essa foi a aula sobre rotação e translação, muito simples, porque vocês já viram isso no segundo e terceiro ano. Vocês vão responder a página 11, certo? Do livro de vocês de ciências, certo? Essa é a atividade que vocês vão ter para casa, certo? A página 11 para responder. Ok? Então, até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau!